O GiroTech tá de volta depois de uma semana de férias e eu tô feliz de saber que o ChatGPT ainda não pegou meu emprego e é justamente disso que a gente vai falar hoje, né? Como que o ChatGPT tá sendo recebido aí nas empresas desde o seu lançamento aqui no começo do ano, qual que é o impacto real que ele tá tendo, se ele vai tomar o emprego de todo mundo, se a gente ainda tem chance. Então vamos aprofundar um pouquinho nisso, trazendo um pouco de pesquisa, trazendo um pouco de notícia para entender como que tá essa situação. E a gente vai falar de um outro tema que também estava um pouco sumido aqui do YouTube, mas que nas últimas semanas ele voltou a aparecer. Tem a ver com Elon Musk, Mark Zuckerberg. Se você tem acompanhado o assunto aí, você sabe do que eu tô falando. Bom, eu sou o JD e esse aqui é o GiroTech. Fala pessoal, tô de volta aqui depois de algumas semanas sumido, tava de férias e eu não sei se vocês sentiram falta do GiroTech aí nessas semanas, mas eu já tava com saudade de vir aqui contar as notícias para vocês. Então vamos lá, eu fiquei feliz de saber que nesse período que eu tava fora, o ChatGPT não roubou o meu emprego, né? E é disso que a gente vai aprofundar e falar um pouquinho mais aqui hoje. Na verdade, mesmo depois de alguns meses aí do lançamento do ChatGPT, todo aquele cenário apocalíptico que a gente viu se pintando ali de o robô da inteligência artificial pegar os empregos de todo mundo, parece não ter se concretizado. Bom, e a primeira matéria que a gente vai aprofundar então aqui hoje é uma matéria do ZDNet, né, um portal de notícias de tecnologia, que fala sobre um estudo que foi feito pela Universidade de Purdue, nos Estados Unidos. O que foi esse estudo? Eles analisaram perguntas sobre programação feitas para o ChatGPT e para o Stack Overflow e perceberam, né, analisaram ali, reportaram que mais da metade das perguntas respondidas pelo ChatGPT estavam erradas. Então vamos entender um pouco melhor como que foi esse estudo. Em primeiro lugar, eu falei de Stack Overflow. Se você não conhece, não sabe o que é Stack Overflow, Stack Overflow é um site de perguntas e respostas voltado para tecnologia, para programação. Então, basicamente, é um lugar onde, se a pessoa está com uma dúvida sobre tecnologia, ela pode ir lá, escrever a pergunta dela, e é um site colaborativo que outras pessoas da área vão lá responder as perguntas dela. E ela pode votar nas respostas, dependendo daquela que ela gostou mais, e pode marcar uma dessas respostas como a resposta certa, a que resolveu o problema dela. As outras pessoas também podem votar nas respostas e também nas perguntas, naquelas perguntas que foram mais interessantes. O Stack Overflow é o principal site usado por pessoas desenvolvedoras para resolverem ali suas dúvidas de código. Mas desde o surgimento do ChatGPT, parece que tem acontecido uma queda no acesso do Stack Overflow e o tráfego vem diminuindo bastante. Então, como que esse estudo foi conduzido? Os pesquisadores lá da Universidade de Purdue, eles selecionaram 517 perguntas feitas no Stack Overflow e utilizaram a interface do ChatGPT para responder essas perguntas. O estudo não deixa nítido qual versão do modelo que eles utilizaram, se foi a versão 3.5, se foi a versão do GPT-4. Quando você olha ali para os dados do estudo, e apesar dele ter sido divulgado agora em agosto de 2023, pelo tempo que demora ali para o artigo ser analisado e publicado, e pela falta de referência ali a outros, né, ao modelo GPT-4 ao 3,5, é possível que na época em que a pesquisa foi feita ainda não existisse o modelo GPT-4, né, e que ela tenha sido feita utilizando o GPT-3,5, que é a versão que está disponível gratuita para todo mundo até hoje. E aí, então, eles avaliaram a qualidade dessas respostas e se elas estavam corretas ou não. Uma outra coisa que eles fizeram também foi um estudo maior, com umas 2.000 perguntas e respostas ali do Stack Overflow. Pegaram essas mesmas perguntas e jogaram na API. Aí sim eles deixam explícito que é no GPT 3.5 Turbo, né, a API ali do Chat Completion da OpenAI. Mandaram essas 2.000 perguntas para lá para serem respondidas. E aí eles fizeram uma análise das características linguísticas dessas respostas. Então analisaram o tom, o tamanho delas, a complexidade e assim por diante. E, por fim, eles também fizeram um estudo com programadores, com usuários ali na ponta analisando essas respostas. Então, eles mostraram para eles, né, a pergunta e respostas feitas pelo Stack Overflow, ou seja, por humanos, e respostas feitas pelo ChatGPT, e aí pediram para eles compararem, ver qual que eles preferiam, qual que eles analisavam que era mais correta, mais completa, dentre outras características. Bom, e quais que foram ali as conclusões desse estudo? O primeiro ponto é que 52% das respostas feitas pelo ChatGPT estavam erradas, né? Elas não resolviam o problema quando comparadas com a resposta correta dada ali pelo Stack Overflow. E 62% delas eram mais verbosas, ou seja, mais longas do que as respostas dadas por seres humanos. O estudo também identificou que as respostas dadas pelo ChatGPT usam uma linguagem mais formal, mais analítica e têm um tom menos negativo que as respostas dadas por seres humanos.
E, por fim, no estudo feito ali com seres humanos comparando as respostas, eles concluíram que os seres humanos preferem as respostas dadas pelo Stack Overflow do que pelo ChatGPT, né? Na média, eles preferiram mais as do Stack Overflow que a do ChatGPT. Mas ainda assim, em 39% dos casos, eles optaram pelas respostas do ChatGPT, mesmo quando elas estavam erradas, né? Uma conclusão interessante que eles tiraram é que o fato da resposta dada pelo ChatGPT, mesmo quando errada, ser muito detalhada, usar uma linguagem e termos corretos, né? Mesmo quando ela não leva para a resposta certa, para a solução do problema, faz com que seja mais difícil dos seres humanos identificarem o erro naquela resposta, porque a argumentação é boa, usa termos corretos e nos leva a acreditar que aquela resposta está correta mesmo quando ela não está. Ou seja, a pesquisa apontou que mais da metade das respostas dadas pelo ChatGPT estão erradas e que mesmo quando ele erra, ele usa uma linguagem que induz, que faz a gente pensar que ela está correta, né? O que dificulta a gente identificar esse problema. Mas então isso quer dizer que o ChatGPT é ruim, que eu não devo usar ele para responder minhas perguntas? Não, calma lá. Ele tem valor sim, vamos entender um pouco mais e também trazer algumas críticas que foram feitas a esse estudo. Uma das críticas que foi feita a esse estudo é que ele usa a própria pergunta feita no Stack Overflow junto com o título e com as tags ali, as categorias daquela pergunta, para produzir o prompt. Ou seja, eles usaram um prompt que foi feito para seres humanos, né? E não construído, pensado no ChatGPT. E se você já está utilizando o ChatGPT aí há algum tempo, você já percebeu que para conseguir ter uma boa resposta do ChatGPT, a gente precisa fazer o prompt, ou precisa fazer a pergunta de uma forma mais elaborada, sabendo exatamente quais pontos são importantes trazer de contexto. É diferente a gente conversar com um robô do que conversar com uma pessoa. E conversando da forma correta, a gente consegue ter boas respostas. Então é difícil da gente saber se a gente tivesse feito essas mesmas perguntas para o ChatGPT, né, de uma forma orientada ao uso da inteligência artificial, se a gente teria tido as mesmas respostas ou se a gente teria tido taxas de resposta melhores, né, ou respostas mais corretas do que essas. Outro ponto é que, por mais que ele erre em grande parte dos casos, ele te responde na hora. E se você vai ver como que o Stack Overflow funciona, também não é verdade que a primeira resposta que você recebe lá sempre está correta. Como que o Stack Overflow funciona? Você tem uma pergunta, as pessoas vão lá responder aquela pergunta. Algumas das perguntas que aparecem lá não resolvem o seu problema, né? Elas podem estar tentando resolver o seu problema de uma forma iterativa, elas podem funcionar para uma outra versão, para uma outra tecnologia, e muitas vezes você vai encontrar lá uma resposta correta que resolve sim o seu problema. Com o ChatGPT é a mesma coisa, não quer dizer que a primeira resposta que ele vai te dar ali vai estar correta. Talvez você vai ter que interar um pouco com ele, interagir, dar mais informação, testar a solução que ele te deu, pegar o erro que, né, produziu ou o que mudou na sua solução, devolver para ele, perguntar de novo. É um processo iterativo. A vantagem com o ChatGPT é que ele te responde de forma imediata. Então não é o fato de que as respostas na primeira iteração ali estão erradas que ele não tem valor para você, né? Se ele te responde na hora e você consegue interagindo com ele, ele pode ser um bom companheiro ali para te ajudar a chegar na resposta certa para o seu problema. O estudo considerou só a resposta que foi marcada como correta no Stack Overflow. Mas antes daquela resposta correta estar marcada, tiveram várias outras respostas aparecendo, né? E a pessoa que fez a pergunta é quem marcou que aquela resposta é correta. Ou seja, para ela descobrir e marcar que aquela resposta resolveu o problema dela, possivelmente ela teve que testar todas as outras soluções. Então, não é justo fazer a comparação direta ali de quantos por cento que o ChatGPT acerta comparado com a resposta correta do Stack Overflow. Ou seja, por mais que o estudo tenha apontado, né, essa taxa de acerto, o que isso significa para a gente? É que o ChatGPT ele não é perfeito, vai acertar todas as respostas de primeira, né, 100% das vezes. Significa que a gente precisa saber fazer a pergunta para ele, significa que às vezes a gente vai precisar iterar, testar uma solução, buscar mais informação, voltar e resolver com ele, mas que ele pode sim ser um grande aliado e uma ferramenta para te ajudar no processo de construção de software. Isso também significa que não é tão simples assim substituir o trabalho de uma pessoa desenvolvedora por uma inteligência artificial dessas, né? Ela tem sim conhecimento e consegue sim te ajudar, mas se não tiver uma pessoa intermediando esse processo, avaliando, julgando, sabendo fazer as perguntas e traduzindo isso para o código e para a máquina, muitos dos casos não vão funcionar.
Então é muito mais sobre como que a gente usa esse tipo de ferramenta para nos ajudar ao longo do processo do que dizer que é uma ferramenta que está pronta para substituir e acabar com o nosso trabalho. Na maioria das vezes, as matérias, notícias sobre a inteligência artificial levam muito para o extremo, né? Ou o ChatGPT vai acabar com o nosso trabalho, ou ele vai nos transformar num super-herói com as melhores ferramentas possíveis. E normalmente a verdade está aí no meio termo entre essas coisas, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. No fundo, ela é uma ferramenta e que vai te ajudar. Você precisa saber usar bem essa ferramenta, ela vai gerar valor para você e você conseguindo trabalhar bem com ela, você se torna uma pessoa mais produtiva. Inclusive, esse é o assunto de um texto que eu li nessa última semana que apareceu numa newsletter chamada Big Technology. Ela fala justamente sobre como que as previsões, né, de que a inteligência artificial ia substituir as pessoas desenvolvedoras, que os advogados, jornalistas não iam ter mais trabalho, não se materializaram. E que a inteligência artificial não está causando grandes demissões em massa. Na verdade, ela está sendo usada para tornar os funcionários mais produtivos. Bom, diferente do primeiro texto, esse aqui não traz uma pesquisa quantitativa para reforçar esses fatos, mas traz alguns cases qualitativos de empresas que estão utilizando isso na prática. Por exemplo, um escritório de advocacia americano chamado Allen & Overy, que tem mais de 3 mil advogados aí ao redor do mundo, começou a utilizar no ano passado uma ferramenta de inteligência artificial chamada Harvey. E essa ferramenta, dentro desse escritório, não substituiu uma só pessoa até hoje. Qual que está sendo o impacto dela? Bom, o que eles dizem é que, por exemplo, a ferramenta é muito boa para varrer sites, documentos, tanto para buscar informações para você, quanto para fazer resumos, por exemplo. Esse é exatamente o tipo de uso de inteligência artificial que o pessoal disse que ia acabar com o emprego dos profissionais júniores, né? Mas ao invés disso, eles estão conseguindo usar a ferramenta para conseguirem performar melhor e gerar mais valor para o escritório. Então a pergunta que eles fazem é: por que eu vou querer me livrar de profissionais que estão entregando mais? Outro ponto que eles trazem é que os clientes deles escolheram eles porque confiam neles. E, querendo ou não, a inteligência artificial ela não acerta 100% das vezes. Então, é um processo que ainda precisa de supervisão humana, né? E que o valor da confiança no trabalho ele é muito importante. Então, é importante que tenha uma pessoa que está olhando e garantindo que aquilo que está sendo dito está correto. Ou seja, 8 meses depois do lançamento aí do ChatGPT, o que a gente está vendo é que essa ferramenta pode ajudar sim e muito, né? Mas ela ainda não é, ou pelo menos nesse estágio atual, uma bala de prata que vai resolver todos os problemas e pegar os empregos de todo mundo. Com certeza tem profissões que estão sendo mais afetadas pelo ChatGPT. Mas, no geral, o ChatGPT está servindo como uma ferramenta para facilitar em tarefas, para conseguir te ajudar a ser mais produtivo, a usar melhor o seu tempo e a gerar mais valor para o seu negócio. E não parece que ele está acabando com uma massa de empregos por aí. Bom, e não foi só eu que fiquei sumido nas últimas semanas, mas quem está de volta na pista agora é a luta entre Elon Musk e Mark Zuckerberg. Sim, ela está de volta. Essa semana, o Musk tweetou, nem sei, pode falar tweetou ainda? Como que fala agora? Eu postei, né? Bom, Elon Musk postou na X, sua nova rede social, que a luta está, sim, confirmada, vai acontecer, vai ser organizada pelas fundações do Elon Musk e do Mark Zuckerberg, está confirmada que vai ser transmitida tanto pela X quanto pela Meta, e ele, inclusive, voltou com a ideia de que ela aconteça na Itália, possivelmente no Coliseu. Apesar do negócio parecer sério dessa vez, esse vai e vem ainda vai durar algum tempo, porque pouco tempo depois, o Zuckerberg respondeu o post dele, e o que ele disse foi o seguinte: ele ama praticar o jiu-jitsu, ele tá doido para essa luta acontecer, mas que quando o Elon Musk concordar com uma data, a gente vai ouvir da boca dele que a luta está confirmada. Até lá é só especulação. Então, vai, não vai, Elon Musk está tentando fazer acontecer, mas tem alguma coisa ali por trás dos panos que não está deixando. O Zuckerberg falou que está animado, mas ainda não tem confirmação. Então, por enquanto, aqui a gente continua especulando se tudo não passa de uma grande brincadeira, se é uma jogada de marketing que nunca vai acontecer, ou se realmente a luta vai acontecer e a gente vai viver esse momento, vai viver para presenciar uma luta no Coliseu entre Mark Zuckerberg e Elon Musk. Até lá, a gente vai aqui se divertindo com essas alfinetadas e o Girotech vai ficando por aqui. Mas a gente se vê na semana que vem. Tenha uma boa semana. Pra cima!